Faça uma excelente tarde. E hoje, como tema aqui da nossa live, um pedido aqui, uma sugestão de uma seguidora que acompanha aqui o trabalho. Ela pediu para que a gente falasse sobre como lidar com o sentimento de injustiça, e é sobre esse tema que a gente vai abordar aqui hoje. Já vou pedindo para você e compartilhando essa live com pelo menos 5 pessoas da sua rede. Nós vamos verificar aqui, olha, de onde vem. Ô, tia Marlene, bem-vinda. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse senso de injustiça, como isso é despertado em nós, tá bom? Como isso é capaz de modificar um padrão ou formar um padrão de comportamento em nós, tá ok? Então, olha, já vai chamando aí o pessoal para vir também junto. O pessoal vai chegando aqui durante a live. Ei, Verônica, bem-vinda. Mas eu já vou aqui com o conteúdo, tá bom? Em respeito a vocês aqui que chegaram no horário, tá certo? Olá, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, lidando com o sentimento de injustiça. Ótima tarde. Primeiro eu quero pensar aqui com vocês, tá? Ó, se é o sentimento de injustiça, eu quero pensar um pouquinho do que seria esse sentimento, tá? Como acontece a formação, como nós sentimos as coisas. Ó, nós temos um estímulo, tá? Ele pode ser tanto externo quanto interno. Quando eu falo de estímulo interno, eu tô falando de um pensamento. Quando eu tô falando de um estímulo externo, pode ser diversas coisas. E geralmente, quando a gente já tá falando aqui sobre injustiça, geralmente essas pessoas têm um peso, a justiça, esse senso de justiça como um valor, tá? Na psicologia positiva, por exemplo, essa justiça é tido como um valor mesmo, algo precioso, digamos assim. É algo que a pessoa aprecia, a justiça. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, olha. Quando eu falo da dor da injustiça, né? Porque esses sentimentos que a gente tem, elas são impressões, tá? São gerados por interpretações nossas. Nem sempre aquilo que a gente traduz, que a gente fala, é exatamente a realidade, mas aquilo que a gente interpreta dessa realidade. Como assim, Camila? Olha só, a gente interpreta as coisas que acontecem com base no nosso sistema de crenças, com base na nossa visão de mundo. Aos nossos olhos, e isso um exemplo simples, tá? A gente verifica de cultura para cultura. Por exemplo, a gente tende a considerar o aperto de mão, né, como algo banal, coisa que a gente faz aqui toda hora. Mas, por exemplo, no Japão, nessa cultura, o aperto de mão é algo que é só quando você vai fechar um negócio, quando exige uma aliança com o outro, então se aperta a mão do outro. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a cultura, o sistema de crenças regendo ali. Então, vamos pensar, poderia pensar como um ato de injustiça, né? Você diante do japonês chegando para cumprimentar, olá, bom dia. E aí o japonês simplesmente não te dá a mão para cumprimentar. E logo então você pensaria o quê? Boa tarde, Iraci. Você pensaria o quê? Olha, que injustiça. Mas percebe como um exemplo simples aqui, só para traduzir para vocês a diferença, tá? De interpretação com base nesse sistema de crenças, de cultura que a gente tem. Então, para o brasileiro, se ele chegasse ali para o japonês sem entender muito bem, ele iria cumprimentar o japonês, talvez não daria a mão, né? Pela sua cultura e costume, e o brasileiro fala assim, nossa, que mal educado, nem me cumprimentou, né?
Mas esse é um exemplo muito simples para falar para você que a gente interpreta aquilo que acontece e não exatamente é o que acontece. Olá, Érica, bem-vinda, tá? Então, olha só, quando a gente fala dessa interpretação de justiça, a gente vai chegar lá nos mais profundos. Eu tô pensando aqui só pra gente aprofundar um pouquinho na compreensão de onde vem esse senso de justiça ou injustiça. Então, num primeiro aspecto aqui, a gente viu que vem da nossa visão de mundo. Aquilo que eu acredito a partir das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios, que seja justo ou não seja justo. Agora, vamos pensar nessa dor. Quando a gente fala de uma dor do sentimento, eu até anotei algumas coisas aqui para eu não perder, sabe, gente, o raciocínio aqui com vocês. Porque olha só, quando a gente tem uma dor, todo o nosso padrão de comportamento, ele vai ser gerado a fim de evitar novamente essas dores. Porque o que é a tendência do nosso cérebro? Repetir aquilo que ele aprendeu. E como ele aprende? A dor é, eu diria que, tanto filosoficamente, mas na prática é isso que acontece, tá? A dor é uma verdadeira ferramenta de aprendizado. Por quê? Porque aquilo que é negativo, que a gente tem essa impressão, esse sentimento, esse conjunto de coisinhas que às vezes a gente não sabe explicar, mas que foi ruim, eu não soube lidar com aquilo, isso fica armazenado, isso fica aprendido no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele vai buscar o quê? Repetir aquilo que ele já aprendeu para poupar energia. Então vamos pensar, se eu sofro da dor, da injustiça, o que geralmente vai acontecer? Eu vou desenvolver um padrão. Ana Paula, bem-vinda. Eu vou desenvolver um padrão de perfeccionismo muito grande. Por quê? Afinal de contas, eu não quero ser injusta com o outro. E eu também não quero que os outros sejam injustos comigo. Por quê? Na verdade, o que já aconteceu? Alguém foi injusto com você. E você não tinha ali recursos para lidar com essa injustiça. E o que aconteceu? Você foi gerando esse padrão de comportamento a fim de evitar novamente que aquilo acontecesse com você. E aí, como é que você acaba agindo com as pessoas? Sendo sempre muito correta. Essas pessoas, olha só, padrões de comportamento são comuns. Oi, Zívia, Milita, bem-vindas também, tá? Que é um padrão de comportamento comum? Além assim, ó, de como eu vejo o perfeccionismo na vida dessas pessoas, elas têm uma preocupação muito grande em ser tão claras na comunicação que acabam exagerando. Elas... Olá! Saudade, hein? Elas acabam exagerando até na dose e querem se explicar tanto a fim de não serem tidas por injustas, né? Que acabam muitas vezes não sabendo colocar a sua opinião. É uma pessoa que vai acabar se fechando bastante para os relacionamentos. Por quê? Porque afinal de contas ela sempre está olhando para o outro com um olhar de desconfiança, esperando, peraí, a qualquer momento alguém pode ser injusto comigo. Ou então, a qualquer momento eu posso ser injusta com a outra pessoa. Então perceba o seguinte, essa pessoa, e até fisicamente, tá, gente? É uma pessoa que tende a usar muito preto, muitas cores fechadas, carregam às vezes uma fisionomia mais fechada, tende a chegar nos lugares e não se abrir muito. Geralmente aquela pessoa que chega nos lugares e fica assim. Olá, Sirlene, Marli. São aquelas pessoas que ficam ali quietinhas. Elas preferem não se abrir para relacionamentos com medo de quê? De que a qualquer momento sejam injustos com ela e ela com o outro.
Perceba uma coisa, esse padrão de comportamento que é moldado ali a partir dessa dor da injustiça, observa o que vai acabar atraindo para essa pessoa. E isso, gente, é consciente ou muitas vezes, a maioria das vezes é de maneira inconsciente que isso ocorre. Vai acabar atraindo exatamente atos de injustiça. Por quê? Vamos pensar aqui. Nós, muitas vezes, somos incompreendidos numa inabilidade, digamos assim. Olha, então se eu não me comunico muito bem, as pessoas tendem a julgar. E aqui nós vamos falar a respeito desse julgamento, né? De onde a gente tem essa base para julgamento, tá? Mas só para elevar a consciência aqui de vocês. Então, ele pode ser, esse senso de julgamento, ele é consciente ou inconsciente, tá? Dessas pessoas que sofrem da dor da injustiça. Então, elas não se abrem, elas têm uma dificuldade de prosperar na vida financeira, inclusive. Sabe por quê? Porque estão sempre desconfiando das pessoas. Então, às vezes aparece uma oportunidade de parceria, de negócio, e a pessoa tá tão ali com medo, né? Com medo de ser injustiçada, que ela acaba não confiando no outro. Ela fala assim, não, mas espera aí, eu preciso ter... É uma pessoa que tem necessidade de ter controle, né? Saber de todas as coisas. Não, mas espera aí, se a gente fizer assim, vai ser como? E tem aquela necessidade de ter o controle o tempo inteiro das coisas. Por quê? Medo de sofrer de novo a injustiça. E olha, quando existe esse julgamento, tá? Se é injusto ou justo, existe um julgamento, tá? E aonde existe o julgamento, existe sempre a busca pelo culpado e existe sempre a vítima da situação. E deixa eu te falar o que geralmente acontece. A pessoa que tem essa dor da injustiça muito aguçada, o que acaba acontecendo com ela, tá? Ela acaba se fechando, ela acaba desenvolvendo até uma tendência maior a desenvolver um padrão de comparação com as outras pessoas. Oi, Laide, bem-vinda também, tá? E geralmente nessa comparação, ela acaba sendo muito injusta com ela mesma. Porque, na verdade, esse senso de inferiorização acaba acontecendo. Sempre nessa comparação, ela vai perder. E aí ela começa a entrar no que talvez precise de uma live inteira, só para explicar para vocês, se vocês quiserem, depois eu posso trazer aqui, como que ocorre o ciclo da autossabotagem. Porque aonde vai dar isso? Ela vai acabar se autossabotando na vida. Mas vamos lá. Ela começa a se sentir inferior. Ela começa a alimentar essa autocomiseração. Ela começa a desenvolver, geralmente é uma pessoa muito reclamona da vida. Tem uma visão muito pessimista das coisas. Para ela, tudo é mais difícil. E ela tem que lidar muito com a coisa que eu falo, gente. Desculpa aqui a palavra, é a pior merda que existe. Que é o não merecimento. Então, ela sempre acha que ela não merece as coisas. Tudo, todo mundo pode, todo mundo vai conquistar na vida, mas ela não se sente merecedora daquilo. E geralmente é aquela pessoa que faz de tudo para se resolver sozinha, sabe? Tem uma dificuldade imensa de delegar. E, gente, como eu convivi e ainda convivo, tá? E trabalho esse senso em mim. Olá, Catiane, bem-vinda também. Porque, gente, esse não merecimento, ele é a resposta de várias dores, tá? Mas também desse senso de injustiça. E a pessoa, ela começa a entrar num ciclo de aumenta a expectativa,
a expectativa é frustrada e aí ela entra como vítima. E como eu disse aqui, quando existe um julgamento, né, tanto para a justiça quanto para a injustiça, estão procurando culpados e vítima. E geralmente essa pessoa é a vítima da história. E é uma pessoa que fala assim, olha, é muito circunstancial. Oh, eu não dei certo ainda, porque na verdade, olha o tanto de coisa que está me acontecendo. Olha, vou citar um exemplo aqui, né? Eu não consegui me organizar financeiramente ainda, porque olha, afinal de contas, o quanto eu ganho. Ó, eu não consegui, na verdade, fazer isso porque a culpa nunca é dela. É uma pessoa que tem muita dificuldade de trazer esse senso de autorresponsabilidade da sua vida, na verdade, como um todo. Ela é sempre vítima e olha, eu preciso dizer que o relacionamento dela com Deus também não é muito bom, porque ela acaba nesse vitimismo, acaba culpando mesmo a Deus, até mesmo a Deus, pelas situações que lhe ocorrem. Aí ela começa pelo não merecimento, falar assim, talvez eu não esteja merecendo muito mesmo, né? E acaba colocando Deus como o mesmo senso de julgamento dela. E, olá Eunice, bem-vinda também. E essa pessoa, ela acaba entrando nesse ciclo da autossabotagem. Então é uma pessoa que dificilmente prospera na vida. E quando eu falo de prosperidade, gente, eu vou repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias. Não é sobre ser rico no sentido de ter mais e mais, é no sentido de dar fruto, porque nós fomos criados para isso, tá? Para prosperar, para frutificar, para nos desenvolver. Agora, se existe uma coisa que é capaz de barrar esse crescimento, que mina muito a nossa autopercepção, que traz uma autoestima péssima. Oi, Ju, bem-vinda. É o não merecimento, que esse senso de injustiça promove, assim como outras duas. Eu acho que eu vou fazer uma live só para falar sobre o ciclo da autossabotagem, como é que ele ocorre. Mas geralmente ele começa com um ato de injustiça. Então, o que eu trouxe aqui? Quais são essas raízes? O que geralmente desperta, tá? Esse olhar de injustiça. Pode ser, ingratidão. Pode ser uma traição. Pode ser a falta de reconhecimento. Puxa, eu fiz tanto por aquela pessoa e aquela pessoa não me retribuiu. E N motivos. Donas de casa, né, às vezes cozinhou, se esforçou para fazer um almoço e aí não veio o reconhecimento. E aí ela logo vai entrar naquela frustração que eu falei com vocês. E na frustração de quê? De expectativas não alcançadas. Eu quero falar só um pouquinho aqui sobre essa frustração, tá? Por quê? A frustração, ela ocorre quando você tem uma expectativa e essa expectativa, você tem um apego por ela. É quando você planeja algo, mas imprevistos a gente sabe que acontece. Mas quem tem muito esse senso da injustiça aguçado, ela planeja e ela realmente deseja, coloca a expectativa de que aconteça exatamente do jeitinho que ela planejou. Por quê? Se não acontecer do jeitinho que ela planejou, logo ela vai se frustrar. E não é uma frustração, puxa, amanhã a gente tenta de novo. É uma frustração dolorida. Por quê? Repete o mesmo sentimento de quando aquela dor foi gerada. Perceba o seguinte, gente. Tudo que eu trago aqui para vocês, dessas dores emocionais, de sentimentos que a gente às vezes não sabe como lidar, né? Tudo isso, as raízes estão lá na infância, armazenadas na nossa memória.
na nossa memória cerebral, mas em cada célula do nosso corpo. E quando a gente fala assim, essa pessoa, tá? Olha só, como raízes, né? Ou seja, eu falei, o que pode despertar esse sentimento de injustiça? Essas coisas que eu mencionei aqui com vocês. Agora, o que gera de resultado? Reclamação, ingratidão, autocomiseração, um complexo de inferioridade que eu mencionei aqui, que vai acabar baixando muito a autoestima, insegurança, seja para realizar as atividades, seja lembra lá do perfeccionismo, da dificuldade em se comunicar, em ter que ser muito bem esmiuçado, muito bem explicado. Então, pode gerar também, gente, em alguns casos, esse ciclo todo pode levar a uma depressão. Porque é um conjunto de coisas, uma vai puxando a outra. Agora vamos pensar um pouquinho, como eu posso lidar? Eu acho que aqui, olha, eu já trouxe um pouquinho de luz, né, para vocês. Só em resumo, eu tenho um estímulo, a partir desse estímulo eu tenho uma resposta. O que é essa resposta? É quando aquele estímulo passa por um filtro nosso. Ela vai despertar uma emoção, essa emoção vai gerar pensamentos e essas interpretações que eu faço aqui na minha mente, ela vai me gerar os meus sentimentos. Então, olha, se eu lido com o sentimento de injustiça, o que eu preciso fazer? Como eu lido com isso? Ou então, como eu resolvo isso? Porque, digamos assim, que as injustiças, e vocês que assistiram o início da live entendem por que eu tô fazendo assim, essas injustiças sempre vão existir. Por quê? Nós temos padrões de crenças, valores diferentes uns dos outros. E se eu não souber lidar com isso, dificilmente eu vou tirar esse peso meu. Então, como que eu lido com isso? Primeira coisa, eu trabalho muito aqui com a metodologia que vai na raiz do problema das coisas. Então, eu lido na minha metodologia em encontrar a memória que gerou essa dor, ok? Então, é necessário haver um processo de ressignificação dessas memórias de injustiça, tá? Essas dores, onde elas foram geradas. Existe também agora, trazendo aqui para a consciência, como que depois da menina ter crescido, lembra? A vítima, ela não tem o poder de mudar uma situação. A vítima é a criança ferida. Oi, Edith. A vítima da história sou eu, mas eu, criança ferida. Ou seja, eu preciso ressignificar esses eventos traumáticos, essas memórias, que eu chamo de memórias disfuncionais. Vanessa, bem-vinda também. Para quê? Para que eu traga para nossa região do córtex um pouquinho aqui da neurociência para você, tá? O que ocorre? Quando eu tenho esse sistema da amígdala cerebral muito estimulada, eu posso ter o que as pessoas chamam de sequestro da amígdala. O que é isso? Você já viu aquelas pessoas explodirem? Como eu mencionei para vocês aqui, quem lida muito com esse sentimento de injustiça tem muita emoção raiva vinculada. Por exemplo, algo que talvez possa, para nós aqui, num contexto de valor... Oi, Thaís. Thaísa, né? Bem-vinda. Ser algo assim, que a gente vai nos assustar. Algo com alguma criança. Um ato ruim com uma criança. Eu acredito que vai despertar em nós, assim... Acho que em todas nós essa coisa assim, peraí, que coisa injusta. E o que acontece? A raiva é aguçada em nós, nesse senso de injustiça. O que acontece ali, gente?
A nossa amígdala cerebral, ela fica sempre muito estimulada à medida que a gente repete essa mesma dor, essa mesma informação. E o que acontece? Você lida com estresse. Então, geralmente, as pessoas que lidam, que têm um alto grau desse senso de justiça, tá? Elas são pessoas que pode ser, tá, gente? Não tô falando que vai, mas existe uma grande tendência de desenvolver patologias relacionadas à emoção raiva. Por exemplo, gastrite, refluxo, bruxismo, né? Ou apertamento. Como eu disse para vocês, eu faço tratamento, né? Bruxismo. Tem uma forte tendência a desenvolver o borderline ou desenvolver uma crise, por exemplo, de se dedicar tanto ao trabalho, né? É aquela workaholic que acaba desenvolvendo uma síndrome de borderline, onde o estresse, a estafa chega lá no alto. Por quê? Porque por causa desses padrões de comportamento que eu mencionei aqui para vocês. Esse grau de perfeccionismo, de autoexigência, é uma pessoa que está sempre carregando muito peso e ela quer resolver, ela quer carregar todo mundo nas costas. E geralmente não é isso, que a gente sabe que a gente não dá conta disso, né? Então, acabam em momentos de estresse muito grande ou desenvolvendo uma depressão, por acabar se fechando, acaba não tendo relacionamentos saudáveis ou com um grau de intimidade com as pessoas. É aquela pessoa assim que talvez prefira dar um sorrisinho e falar, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sabe assim, quando você pergunta pra alguém, e aí, como é que tá? Como é que você tá? É aquela pessoa que vai responder assim, tá tudo certo, e dá aquela risadinha e vai. Por quê? Ela teve que aprender que é ela mesma sozinha, sabe? Ela teve que ser independente muitas vezes. Então, ela acaba desenvolvendo esses padrões, tá? Geralmente, gente, as pessoas me perguntam assim, Camila, você trabalha com a constelação familiar? Aí eu falo assim, eu não estou sobre a filosofia que traz a constelação familiar. Mas existe padrões de aprendizado, com quem a gente aprende essas coisas, tá? Eu trabalho aqui com o que tem embasamento científico, ok? Mas essa relação da menina com a mãe lhe traz muitos aprendizados. Geralmente, essa ferida vai acontecer primeiro com a figura materna. Então, geralmente, essa menina, ela precisou se virar sozinha em alguma situação. Ou então, ela precisou... são N coisas, tá, gente? Como eu disse para vocês, é a interpretação da realidade, ok? Então, quando a gente fala aqui dessa relação nossa com a mãe, pode gerar essas dores, tá ok? Mas não só com a mãe. Eu falo primeiro com a mãe, porque é com quem a gente se relaciona primeiro. Mas, por exemplo, quem já sofreu bullying na escola tem uma tendência muito grande a exercitar e a desenvolver, sabe? Esse padrão aqui de perfeccionismo, esse senso de justiça muito aguçado. E vamos então aqui, como eu lido com isso? Aprendendo algumas coisas. Primeiro, como eu disse, essa amígdala, ela acaba ficando muito estimulada. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a minha razão para a conversa. Como que eu faço isso? Fazendo perguntas. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Lu. Fazendo perguntas para mim. Então, vamos pensar no exemplo que eu dei? Algo aconteceu de ruim com aquela criança. É óbvio, gente, eu não tô falando pra gente ser frio, tá? Isso vai despertar na gente esse senso, vai despertar raiva, vai despertar todas essas coisas. Mas, para que eu não carregue isso comigo e adoeça, como eu preciso, né, lidar com a situação? Fazendo perguntas. Como eu posso intervir na situação?
Eu posso intervir na situação? Ou é algo que já aconteceu e eu não tenho mais poder de influência sobre aquilo, sobre aquele ato de injustiça? Então, quando eu trago esse questionamento, eu estou trazendo a minha razão para a conversa. Então, primeiro aspecto, eu vou desestimular a minha amígdala cerebral, ok? Agora, como eu lido mesmo no dia a dia? Primeiro, eu preciso ressignificar para que esse acionamento ele não seja tão rápido, tá? Não tenha uma resposta tão rápida. Já viu aquelas pessoas assim que rapidinho explode? Acho que dá outra live só para falar como lidar com o sentimento da raiva. Porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, não é verdade? Então, olha só. Ressignificando, trazendo, olha só, alinhando as expectativas. Entendendo, trazendo esse senso de autorresponsabilidade, que a sua expectativa nunca deve ser colocada no outro. Não mesmo, né, Verônica? A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, mas ainda há tempo, tá? A neuroplasticidade, que é essa capacidade que a gente tem de desaprender e aprender algo novo, eu falo que é o maior presente que Deus já deu pra gente, tá? Então, sempre há tempo de aprender algo novo. Então, vamos pensar, eu preciso ressignificar essa memória de dor para que eu não tenha essa amígdala superestimulada o tempo inteiro. Segundo, eu tenho que fazer um alinhamento de expectativa, entender que ela nunca deve ser colocada no outro, tá? Entender que ela sim pode ser frustrada. O processo de autoconhecimento, gente, ele é a chave fundamental para todas as coisas. Não é porque eu trabalho com isso, mas é porque isso vai ditar os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Todas, inclusive na sua vida com Deus. Olá, Eliana, bem-vinda. Então, ressignificar, alinhamento de expectativa, trazer a razão, fazendo perguntas, trazendo aqui, olha, o meu cérebro racional, eu vou chamar assim, o meu córtex, principalmente o pré-frontal, para a conversa, para trazer razão, para trazer luz. Será que isso que eu tô sentindo, que eu tô interpretando é realmente a realidade? Será que, como que eu tô vendo isso? E outra coisa, esse processo de autoconhecimento, gente, ele traz o elevar da nossa consciência. Dessa consciência de que nós somos coautores da nossa história, da nossa vida. E aqui eu tô falando, eu sei que aqui tem vários níveis de consciência. Mas vocês viram que todo o nosso padrão de comportamento é moldado por uma dor? E que esse padrão de comportamento, ao invés de repelir aquela dor, ela acaba atraindo de volta? Perceba que aquilo que você emite... Olá, Giovana. Aquilo que você emite, e eu vou falar aqui de frequência, e que te gera o quê? Esse padrão de comportamento, atitudes, a sua comunicação, tudo isso é resposta dessa mesma dor. E se tem uma coisa que seu cérebro vai fazer, é buscar repeti-la. Porque ele gosta de poupar energia. É um mecanismo de defesa dele. Então, aquilo que você emite, você atrai. E se eu quero modificar esse padrão da minha realidade, eu preciso entender um pouquinho melhor disso daqui. Eu preciso alinhar aqui, olha, minhas emoções e meu pensamento. Mas Camila, não é tudo um caminho que sai? Não. Por quê? Já aconteceu isso com você? Chegou uma amiga sua com aquele vestido, com aquela roupa que você olhou e falou assim, que negócio esquisito. Aí chegou alguém e perguntou assim, olha aí, como é que ela tá? Olha, não ficou bem essa roupa? Aham. Você dá até aquele sorrisinho assim, nossa, ficou lindo aquela roupa. Por quê? Você conseguiu pensar uma coisa, sentir outra coisa, mas você conseguiu o quê?
aqui nesse caminho de externar, você conseguiu passar por um filtro. E, gente, é um processo consciente ou inconsciente. Nós somos coautoras da nossa história. Eu chamo mulheres aqui para o protagonismo da sua vida. Mas não só para o protagonismo, mas para entender como funciona isso. Para quê? Para, lidando com as nossas dores, a gente possa ter o poder de criar uma nova realidade. Então, ressignificando, trazendo a razão, fazendo perguntas, o alinhamento, né, e o desapego dessas expectativas que me levam à frustração, a autorresponsabilidade, a consciência dessa cocriação. Agora, olha só, é necessário promover relaxamento para essas pessoas, tá? Literalmente, relaxamento mesmo, físico. Olha só, gente, se você assiste, por exemplo, noticiários, sabe aqueles canais de TV, aqueles programas, geralmente passa esses horários assim, né, de tarde, você liga a televisão, se você fizer assim, só sai sangue. E aí quem tem um alto senso de injustiça ama esses programas. E é exatamente o que mais faz mal. Isso afeta, gente, até o nosso sistema imunológico, tá? Algo que 5 minutos é comprovado já, tá? 5 minutos de exposição a esse tipo de notícia traz um impacto em que o nosso sistema imunológico, durante 5 horas, ele abaixa. Percebe que a chave está naquilo que a gente coloca aqui, gente? Aquilo que ocupa o pensamento. A gente precisa aprender a como modificar o nosso padrão de pensamento. Porque é ele que produz o quê? A interpretação da emoção e o sentimento. E vai gerar o quê? Padrão de comportamento. Eu sei que parece ser algo meio complexo, mas aos poucos nós vamos trazendo a informação. E eu gosto muito de falar de emoções a partir do nosso padrão de comportamento. Porque muitas vezes a gente só percebe aquilo que a gente faz. E muitas vezes não sabe por que faz. E aí quando a gente para verificar, é tudo uma resposta de uma dor. Então olha, lidando com o sentimento, tá? De injustiça. Primeiro, isso. Nossa, é verdade, eu vi isso e fiquei assustada. Mas é verdade, Verônica, é verdade. É comprovadamente, cientificamente comprovado isso. Porque, como eu falei, os nossos traumas, ele não está só aqui, ele está em cada célula do nosso corpo. Isso afeta o nosso sistema imunológico. As nossas doenças, gente, são geradas a partir das nossas emoções. Então, quem não tem conhecimento assusta com isso. Mas é a realidade. Então, mais do que nunca, gente, a gente precisa aprender a lidar com isso. Esse processo de autoconhecimento, alinhando aqui, olha, conhecimento. Eu sei que tem pessoas aqui, olha, entrou aqui, Giovana Real, psicóloga provavelmente. Talvez traga aqui também conhecimento gratuito a respeito das nossas emoções, né? Ela na psicologia tem uma área de atuação. Eu como terapeuta tenho uma outra área de atuação, treinadora comportamental também. Então, a gente está aqui para agregar o quê? Conhecimento, ok? E pega esse conhecimento e invista em autoconhecimento. Para quê? Para que você entenda e se entenda. Porque, olha, tem uma frase que eu quero finalizar com ela aqui e a gente vai pensar um pouquinho em cima dela, tá? Que é assim, ó. Quem comete uma injustiça é mais infeliz que o injustiçado. Por quê? Eu gostaria de falar sobre 2 aspectos aqui, tá?
Quem é ferido, fere. A gente só tem a capacidade de dar aquilo que a gente tem. Então, quando às vezes a gente vê alguém cometendo um ato de injustiça, muitas das vezes isso é uma resposta de uma dor, tá? É uma resposta de uma dor que eu não tô justificando ninguém, tá, gente? Eu falei da alta responsabilidade aqui. Mas existe uma história por trás. Uma história de dor que também precisa ser respeitada. Agora, como é que eu tenho os pesos? Eu gosto muito, né? Por exemplo, no direito, a figura é uma balança, para exemplificar, né? E as balanças de antigamente era assim, colocavam aqueles pezinhos, cada um tinha de 1 quilo, era da minha época, gente, que eu ia na venda, né? Aí comprava o mantimento e colocava no saco, aí vinha aqueles pezinhos assim de um lado da balança e depois colocava aquilo que eu ia comprar em outra. Então, de acordo com esses pesos, eu media o que estava do lado de cá. Isso exemplifica muito bem isso aqui que eu falei. Quais são os meus pesos e as minhas medidas? Eu trago aqui um conceito, quem me conhece sabe que eu sou cristã, mas a Bíblia fala que o peso com que nós julgamos, né, nós seremos julgados também. E quando a gente fala de justiça e injustiça, a gente tem um julgamento aqui. Então, que a gente aprenda a olhar pra gente mesmo, entendendo que sim, eu posso errar com alguém. Sim, lembra? Essa pessoa desenvolve um padrão de perfeccionismo tão grande que só dela pensar que ela pode ser injusta com alguém, que ela pode cometer um erro com alguém, ela já carrega aquele peso. Boa tarde, tudo bem? Ótimo. Então, eu quero abrir um espaçozinho aqui, se alguém tiver pergunta, pode fazer, tá? E a gente já vai aqui para a reta final, entendendo o seguinte, gente. Se eu julgo, qual é o peso que eu tô colocando lá para medir o outro lado? À medida que eu me conheço e eu me reconheço nas minhas habilidades e nas minhas inabilidades, eu tenho um respeito pela minha história, eu vou conseguir olhar com o olhar pro outro com maior empatia. E eu diria mais ainda, com maior compaixão. Porque empatia não é você se colocar no lugar do outro, como as pessoas gostam de exemplificar. Por quê? Eu tenho a minha interpretação dos fatos. É eu entender que o outro é o outro. Ele tem a interpretação dele, a história de vida dele, as dores dele. Isso é empatia. Mas eu quero desenvolver um olhar de compaixão, que é um ponto acima da empatia, tá? O que faz de imediato para começar? Muito boa. Primeira coisa, coisas práticas aqui. Primeiro, evite estímulos que vá te gerar esse senso de injustiça. Sabe lá o programa? Desliga. Você não precisa assistir aquilo. Aquilo que de fato é informação relevante para a sua vida, vai chegar a informação. Você já ouviu falar que notícia ruim não vem andando, né? Vem a jato. Quando tem que chegar, chega. Não se preocupe. Aquilo que for de informação importante para você vai chegar. Faz um bom tempo, gente, que eu de verdade não assisto TV aberta, principalmente porque tá tudo programado, gente, para programar nossa mente. Busque substituir isso por algo que traga uma informação bacana. Talvez um momento de autocuidado, uma leitura muito boa para enriquecer a sua mente. Busque, se envolva, por exemplo, com projetos sociais.
Quem tem esse senso de injustiça muito alto, né? Tende a desenvolver esse senso de justiça. E não é de todo ruim, porque você consegue se envolver e pegar isso e canalizar numa coisa que é boa. Se envolva em projetos sociais, elimine essas notícias, noticiário, gente, só tem notícia ruim. Para com isso. Se precisar se informar, busque uma fonte segura de informação. Outra coisa, momento de relaxamento para você. Se permita mais. Entenda que você vai errar e que tá tudo bem. Porque, vamos pensar, hoje eu vi uma frase que eu acho que é até do Joel J, bem conhecido, né? Trabalha com alta performance e tal. Você olha, só caiu de bicicleta aquele que estava pedalando. Parece uma coisa boba, mas é a verdade. E pra gente aprender a andar de bicicleta, gente, quantas vezes a gente precisa cair? Sabe? Quantas vezes a gente rala o joelho? A gente levanta, sobe na bicicleta de novo e tenta. E vai. E vai aprendendo. A gente precisa entender que a nossa vida é de aprendizado. É de aprendizado. Mas pra gente facilitar o aprendizado, a gente precisa desaprender, sabe? É barrar mesmo essa fonte de coisas ruins que vem. E para quem lê a Bíblia, pode ler Filipenses, que é o quê? É sempre o despojar e revestir. Então, hábito, cientificamente agora falando, hábito a gente não tira um hábito, a gente substitui um hábito. Então, se antes eu assistia um noticiário ruim, ao invés de assistir um noticiário ruim, eu parei de assistir. O que eu vou ocupar ali? Eu vou ocupar com uma boa leitura, eu vou me ocupar fazendo um serviço social, eu vou me ocupar relaxando, sei lá, fazendo outra coisa que vá agregar, tá certo? Só para finalizar aqui, que eu acho que é interessante a gente entender, né, o que essas dores geram em nós. Olha só, eu disse, mais inclinada a sentir inveja. Tem dificuldade a mulher que tem esse senso muito aguçado em sentir prazer, em relaxar, inclusive sexualmente, tá? Geralmente essas mulheres vão desenvolver alguns tabus que vão afetar até mesmo a sua vida sexual. Faz o impossível e possível para resolver os problemas sozinhas. Faz muita comparação, sendo injusta com ela mesma. Costuma falar que não ligam, né? Isso eu mencionei. Então, olha só. A mulher que sofre da ferida emocional da justiça, né? Da injustiça, ela acaba se consumindo por dentro. E são super injustas consigo. Então, precisa, olha, aprender a olhar com mais carinho para si. Desenvolver mais autocuidado, autocompaixão, tá? É muito importante, olha, proporcionar experiências de relaxamento mesmo, relaxamento físico, mental, momento de lazer, momento de sair. Ei, Verinha, Elisângela, Albuquerque, Maria Andrade, isso? Desculpe se eu falei errado. Bem-vindas também, tá? Então, ela precisa resgatar essa criança que ficou lá atrás. E ela precisa fazer com que essa criança cresça. Para que ela tenha uma visão de vida. Ei, Verinha. Para que ela tenha uma visão de vida diferenciada. Para que ela para que ela bote limite na sua intimidade. Porque nós somos feridos à medida que a gente dá intimidade. Então, é a pessoa que vai carregar o problema de todo mundo, né? E vai acabar com dor nas costas. Dor nas costas é só o início, né? Dor nas costas não, vai acabar com uma bela de um problema na coluna. Juliana, seu nome, tá ok? Bem-vinda, tá, Juliana? Então, gente, perguntas,
Obrigada, Milita. Se não temos perguntas, vamos finalizando por aqui. Eu quero agradecer, tá? Cada um de você que passou por aqui, que vai assistir. Eu vou deixar salva, tá? Essa live, se você sentir aí no coração que pode contribuir na vida de alguém. E contribuir aqui comigo também, tá bom? Compartilhe essa live, vou deixar ela salva. Um grande abraço e como eu gosto de dizer, eu sempre falo isso daqui, não é sobre o que te acontece, é sobre o que você decide fazer com o que te aconteceu. Então, deixa eu só ler aqui. É importante ela identificar quando aconteceu a ferida da injustiça, pois é a ferida transgressor, sou rígida para se proteger. Isso. Falei aqui no início da live, né? A resposta de uma dor. Então, aqui, dentro da minha metodologia, eu trato com a raiz, essa memória, onde surgiu essa memória. Então, é isso. Um grande abraço para vocês e façam dessa tarde uma excelente tarde. E até a nossa próxima live. Até mais.